Boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos a palestra com a Janete de Castro com o tema O Poder da Permissão. Então, seja muito bem-vinda, né? Se apresente aí para quem está na sala. Eu acredito que algumas mulheres vão entrar depois também, tá? Seja muito bem-vinda, tá? Então, depois vai ter um tempinho lá no final também para as perguntas, né? Aí você que manda agora aí, pode compartilhar a tela, já tá liberadinho para você também, tá bom? Seja bem-vinda, querida. Tá bom, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo convite, né, de estar participando aqui do grupo Mulheres Transformadas. É muito importante esse convite, né, e eu honro muito, porque foi através, né, desse grupo que nasceu, né, o projeto de coautoria de livros, da qual eu faço parte, e também onde iniciou também uma das transformações, né? Eu falo que a gente passa por várias transformações durante a nossa vida, né? Então, e uma delas, eu acho que é o mais desafiante, é esse eterno aprendizado, né? Da gente ser um eterno aprendiz, né? Então, eu quero primeiro agradecer a Deus pela dom da vida, né? Por a gente estar aqui hoje. Agradecer a Dani pela oportunidade, agradecer a você, eu honro muito a sua vida por você estar aqui nesse momento agora, assistindo essa palestra, ao vivo ou gravada, sempre no momento agora, né? A gente aprende isso e tem muito valor, né? Mesmo que às vezes pareça algo assim meio louco, mas tem muito valor isso, porque é o único lugar que a gente pode fazer alguma coisa é no agora e é no hoje, né? Meu nome é Janete de Castro, né? Eu trabalho desde 2009, né? Com estética, sou esteticista. Só que antes de eu ser esteticista, eu era catequista de Crisma na igreja. Durante 7 anos eu participei desse ministério. E foi onde eu falo que eu amadureci muito e tive muito essa conexão com Deus. Foi a partir daí que nasceu muita coisa, que eu descobri muita coisa, porque a gente tem a experiência com Deus, a gente vai para a igreja, vai para a missa, na minha época a gente ia para os terços, para as missões, para as procissão, mas eu achava ainda algo que eu não sentia muito. Eu gostava de ver as pessoas, eu gostava de estar no meio das pessoas, mas eu ainda não sentia Deus, né? Então eu falo que essa conexão ela nasceu aos pouquinhos, não foi assim de uma hora para outra, né? E comecei a trabalhar com a estética porque eu gosto muito de cuidar do outro, eu gosto muito de transformar, né, a vida da outra pessoa através do toque. Então, só o fato da pessoa chegar até mim e falar assim: ah, hoje eu estou muito estressada, e ela sair dali muito melhor, em paz, se sentindo relaxada, isso para mim eu ganhei o dia, ganhei o mês. Então, eu descobri que através disso também é minha missão. Então, atendendo inúmeras mulheres, né? é, eu fui percebendo que não era só o físico, né? Que tinha muito emocional. E isso é tão desafiante porque a gente, quando nem sempre a gente procura uma estética, nem sempre a gente procura, né, esse tratamento de beleza, de cuidar da nossa autoestima, porque isso tem a ver com a nossa conexão com Deus também. A gente vai estar vendo isso no decorrer da palestra, que se chama O Poder da Permissão. Por que o poder da permissão? Deus, quando ele criou o mundo, ele criou lá nos 7 dias, né? E nesses 7 dias, ele usou para descansar. Só que por último, ele criou quem? O homem, né? E a mulher, depois de ter criado todo o universo, vamos dizer assim, e nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa escolher, né? Então, quando ele nos deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher, ele deixou que Adão e Eva circulassem livremente pelo paraíso, tomasse as próprias decisões. Então, ele poderia, ele determinou, né, que não se tocasse naquela árvore, mas todo o restante você podia decidir o que que você ia fazer durante o seu dia, o que que você ia compartilhar, tudo. Então, isso até hoje, nos dias de hoje, mesmo quando aconteceu todo aquele processo, Deus nos deu ainda a oportunidade de escolher. Então, em todo momento, nós temos o poder de escolha. Por isso, o poder da permissão, porque a gente permite que as coisas aconteçam na nossa vida, tanto para o bem
né? Eu falo que para o bem a gente tem que permitir, para o mal as coisas vêm assim, né? Que nem uma enxurrada. Acontece, são os imprevistos da vida. E aí a gente vai descobrindo através disso como que anda a nossa gestão emocional. Então, isso também me trouxe, me convidou, né, para me aprofundar em estudar gestão emocional, porque eu vi que isso fazia parte da rotina da mulherada. Né? A gente decide tanta coisa, né? Mas a gente não consegue, muitas vezes, gerenciar as nossas próprias emoções, porque a gente está sempre correndo para dar conta das coisas, para dar conta da nossa rotina, do nosso trabalho. Quem trabalha em casa para dar conta dos filhos, da casa, do esposo, quem trabalha fora ainda tem uma outra jornada duplicada, né? E ainda a gente, quem fica em casa ainda leva aquela fama assim, nossa, mas ela só fica em casa, né? Só que essa pessoa que só fica em casa, né? Ela decide muitas coisas durante o dia. Ela quem cuida de tudo, ela que cuida de toda a rotina. Então, é algo muito importante. Nós estamos o tempo todo decidindo. Então, se a gente não decide de forma consciente, se a gente não permite que isso seja algo diário, todos os dias. Por isso que eu também falo muito sobre o poder da autopresença. Tem a ver com o poder da permissão? Sim. Estarmos presentes e tomarmos decisões, né, conscientes. Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente ir acompanhando. Eu sou daquelas que não gosto muito de ficar escrevendo muita coisa, né? Eu, 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 eu acabo não escrevendo muito, mas eu gosto, né, de deixar para estar ilustrando. Então, a gente falou um pouquinho agora sobre o poder da permissão, só para a gente estar acompanhando, né? Então, né, para a gente poder acompanhar aqui pelos slides e a gente não se perder no raciocínio, porque senão a gente fica falando e acaba não direcionando. Então, hoje, olhe para tudo o que você faz, né? O que que você faz hoje, né? No seu dia a dia, na sua rotina, no seu trabalho, né? Desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. É muito importante a gente olhar para isso, porque não tem como a gente trazer para a consciência se a gente não para olhar, porque senão você vai ficar no modo automático, né? Então a gente fica no modo automático. Você levanta, já sai correndo, porque quem tem filho pequeno, que vai para a escola ou que vai para o trabalho, você tem toda uma sequência de rotina. Então, assim, quando você para de manhã e faz a sua oração, eu falo a primeira oração do dia, primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar bem fundo e tomar consciência, né, da nossa presença. E aí você vai fazer a sua oração, você vai ter sua rotina de manhã, você vai ter sua rotina da tarde, sua rotina da noite. Enfim, tudo aquilo que você faz de segunda a sexta, de segunda a domingo, cada um tem uma rotina. Quem trabalha, quem não trabalha fora, mas trabalha muito em casa. Eu falo que quem trabalha em casa trabalha dobrado, porque é tudo dobro, né? Porque é, nunca você vai, você lava um copo, daqui a pouco tem outro copo lá. A não ser que você seja sozinha, mas se você tiver com uma família, né, você sempre vai ter alguma coisa para fazer, porque é algo que não rende, né? Então eu falo que a gente trabalha muito mais, o serviço nunca acaba, né? Numa empresa você tem um horário para começar, mas nem sempre você vai ter um horário para terminar, né? Então a gente fala isso olhando para as coisas. E E como é que muita gente fala assim, se eu pergunto assim, nossa, Dani, quem é você? Aí você pode falar para mim assim, meu nome é Daniele. é... Eu falo, tá, mas quem é você? Isso daí é seu nome. Aí você fala, eu sou uma mulher. Tá, mas isso daí é seu sexo, né? Quem é você? Né? Então, eu lembro que eu tinha uma aula de filosofia que o professor perguntava isso. E eu falava assim, gente, que pergunta chata. Ele não tá vendo que eu sou eu? Fica perguntando, porque ele queria que a gente pensasse, né? Filosofia ali nos convida a gente pensar. E aí eu nunca entendi. Eu terminei a aula de filosofia, tirei até que uma nota razoável,
mas eu nunca entendi aquela matéria. E eu ficava assim, para que que tem essa matéria na escola? Quando eu saí, eu fui perceber que eu não aproveitei o máximo, porque enquanto eu questionava que era besteira aquilo que o professor perguntava, ele estava ensinando a gente a pensar. Então, o que que ele fazia? Perguntas, né? Então, quando a gente olha para tudo que a gente faz e a gente não faz perguntas também, a gente não consegue, às vezes, trazer para o nosso momento presente. Por que é que eu levanto todo dia de manhã correndo? Ah, porque eu estou atrasada. Se você está atrasada, você consegue levantar 5 minutos antes? Quando você olha para tudo que você faz? Ah, não consigo porque eu vou dormir muito tarde. Por quê que você vai dormir muito tarde? Então, tem que sempre existir perguntas para nos convidar para a nossa autopresença. A partir daí, a gente vai ter consciência daquilo que a gente permite que aconteça no nosso dia a dia. Porque se eu não faço pergunta e se eu não olho para tudo que eu faço, eu sempre vou estar cansada, cheio de coisa para fazer. E se alguém perguntar o que você faz, fala assim: ah, eu faço muita coisa. Mas o que é que você faz? Tudo, sou eu que cuido de tudo. É sempre assim. Você pode perguntar para qualquer pessoa. É sempre assim que acontece. Eu faço muita coisa. O que exatamente? Ah, eu que cuido de tudo, eu cuido da casa, eu cuido. Mas exatamente o que? Você tem como, dentro da sua própria rotina, é, fazer uma gestão e distribuir isso? Por exemplo, a minha filha, quando ela tinha 3 aninhos, ela já queria me ajudar a lavar roupa. E eu pensava assim, gente, o que que essa criança vai fazer lavando roupa? Né? Daqui a pouco ela se molha toda. Então eu fui dando para ela pequenas tarefas para ocupar o tempo dela e ela não atrapalhar eu na minha rotina. Era assim que eu pensava, mas ela só queria participar. Mas na minha cabeça que estava correndo, eu falava assim, essa menina está atrapalhando, né? Só que ela só queria estar me ajudando, estar do meu lado. Só que mesmo sem eu ter a consciência do jeito que eu pensava, eu conseguia falar assim: filha, você não quer me ajudar a fazer isso daqui? Olha, a mamãe vai estar aqui perto. Então, de que forma que você pode distribuir e trazer com que as pessoas que fazem parte da sua rotina participem com você e você não fique sobrecarregada? Porque quando a gente não pergunta o porquê, a gente vai estar sempre não distribuindo. Então, eu preciso lavar roupa todo dia? Não, eu lavava uma roupa uma vez por semana. Eu passava roupa todos os dias? Não, uma vez por semana. Né? Eu limpava a minha casa todos os dias? Não, uma vez por semana, porque eu trabalhava fora. Então eu tinha outra rotina, né? Quando eu chegava do serviço, eu tinha que ainda pegar a minha filha, que estava com uma outra pessoa, né? Então, se eu não fosse olhar para tudo isso que eu fazia e distribuir, eu não, eu ia viver no automático, e por muito tempo eu vivi no automático, só deixando a vida me levar. Porque eu não olhava para tudo que eu fazia, eu não olhava para minha rotina, eu simplesmente fazia. E eu sempre fui a doida do estudo, eu sempre gostei muito de estudar, de fazer cursos, eu sempre adorei. Então, eu sempre estava fazendo um curso. Para quê? Para melhorar exatamente a minha rotina, porque na época que a minha filha era pequena, eu trabalhava, de telefonista. E aí eu perguntava, na época eu andava hoje não tem muito mais, é tudo online, né? Mas eu não olhava muito, porque não tinha muito essa coisa digital, era tudo físico. Então, por exemplo, eu ia para uma agência de emprego. E eu olhava lá assim, ó, para vaga de telefonista, se eu fosse sair do meu emprego, eu precisaria trabalhar, né, ter datilografia. Então, o que que eu ia fazer? O curso de datilografia, vai que eu fosse mandada embora daquele emprego. Então, eu sempre procurava me atualizar dentro daquilo que eu estava, desde sempre. Então, eu sempre, se eu fosse mandada embora, diante da rotina que eu estava, depois surgiu a informática. E só depois a gente foi ter acesso à internet.
né? Então, o quanto é importante você voltar para trás também e olhar aquilo que você já fez. Foi muita coisa? Muita. Mas se você não coloca isso na ponta do lápis, você também não acaba não tendo consciência. Você passa uma vida inteira falando assim, nossa, eu fiz tanta coisa, mas parece que eu não fiz nada. Eu vivo cansada e parece que eu não fiz nada. Porque você não traz isso para sua consciência. Você não se permite, né, fazer um levantamento. Eu falo que a gente tem que fazer retrospectivas semanais, mensais, e não só no final do ano, né? Então, primeiro a gente vai olhar para tudo aquilo que a gente faz. Depois que você olhou para tudo que você faz, você vai olhar para você. Quando você olha para você, depois que você já olhou para tudo aquilo que você faz, você está muito cansada, cheia de coisa para fazer, não tem tempo para nada, nem para se olhar no espelho. Nossa, Janete, a minha vida é corrida. Eu levanto de manhã, já levanto fazendo café da manhã, já trocando criança, fazendo mamadeira, saindo correndo, e depois eu tenho que dar conta que tem que fazer o almoço, tem que levar marmita, tem que deixar o almoço pronto. N motivos dentro de tudo aquilo que você faz. Mas qual é o momento que você para e olha para você? Alguém me falou essa semana, mas como assim olha para mim? Claro que olho para mim. Olha bem para minha cara, vê se eu não olho para mim. Tá bom. Você faz o que de importante para você? Ah, eu saio com os meus filhos. Falei, não, para você, não é sair com os seus filhos. Ah, eu saio passear com meu esposo também. Não, mas para você, o que que você faz para você? Não, mas a minha alegria é minha família. Né? Eu tô sempre deixando a minha casa arrumada, né? Trabalhando, fazendo de tudo por eles, né? Eu falei, mas eles sabem o que você faz por eles? Quando você olha só para eles, você não está olhando para você. E você também não está prestando atenção neles. Eles não sabem por que que você tem que ficar fora. Uma criança não entende porque o pai e a mãe ficam fora. A minha filha falou para mim quando ela tinha 15 anos: Mãe, eu gostaria muito que você ficasse em casa comigo. E eu falei para ela: Filha, a mãe não pode ficar em casa, porque a mamãe precisa trabalhar para comprar roupas, calçados para você. Ela falou assim: Mas eu já tenho roupa e calçado. E a mãe precisa estudar. Então uma criança não vai entender. Só que aí eu também não olho para mim. Eu não olho para aquela criança. Eu não olho para as coisas que eu faço porque eu estou deixando a vida me levar, né? Então o convite sempre é: olhe para você. Por que que eu bato tanto nessa tecla? Olhe para você. Porque por muito tempo eu não olhei para mim. Eu falo que a gente começa a, a enxergar no outro aquilo que a gente também não faz para a gente. Às vezes eu posso olhar para a Dani e perceber que ela não está olhando para ela. Mas e eu tenho olhado para mim, né? Então eu comecei a buscar muito isso. A cada pessoa que chegava aqui na estética para cuidar do corporal, para cuidar do facial, para fazer, né, algo para elas, era coisa rara, só no aniversário. Ou uma noiva quando vai casar, uma vez por ano no Natal. E eu fiquei pensando, será que a gente precisa esperar um ano inteiro para você conseguir fazer alguma coisa para você? Existem pessoas que sim, ela vai ter que esperar um ano inteiro. Mas por quê? Eu não consigo olhar para mim todos os dias. Eu posso separar um momento, às vezes, por conta da dificuldade financeira, da rotina daquela pessoa, mas o porquê que a gente não olha para a gente? Então, o convite é: olhe para você. Inclusive, essa semana, né, esse mês, eu tenho atendido pós-operatório. Eu atendo pós-operatório também, de cirurgia plástica.
e a pessoa ela está acima do peso, e o médico, mesmo assim, fez uma cirurgia de abdominoplastia nela. E assim, em termos técnicos, o cirurgião ele pode retirar 5% daquela gordura daquele local. E ele falou para ela que ele tinha tirado 7%. Então, ela teria que fazer uma dieta mais equilibrada durante a recuperação dela. Só que ela já era minha cliente, que fazia tempinho que ela não via. Depois ela pegou e falou assim: Olha, eu vou fazer uma cirurgia e eu gostaria, né, de participar junto, assim, de um grupo com você, para você estar conversando comigo, com meu esposo, para explicar que jeito que funciona. E aí eu expliquei para ela como que funcionava. Só que a primeira coisa que eu olhei para ela e vi, eu falei assim: você vai fazer uma cirurgia. Só que se você não olhar para você realmente, não vai adiantar nada você fazer essa cirurgia. Ela, ai, mas eu tô muito barriguda, olha o tanto de pelanca que eu tenho, eu não gosto. Eu tô com muita. Olha essa banha. É bem assim que ela falou para mim. Eu falei assim: você percebe que você não tá se tratando com carinho? Ela falou assim, mas olha isso daqui. Ela pegava na barriga, assim, sabe? E eu falei assim, não vai mudar nada você fazer a cirurgia se você não olhar para você com amor. Você vai fazer a cirurgia, vai ficar com o corpo ali esbelto, só que você vai olhar para você e você ainda vai se achar feia. Você vai continuar não se gostando. Por quê? Ela não olha para ela põe defeito no corpo que ela tem. Mas aí você fala assim, ah, Janete, mas aí ela vai falar o quê da barriga dela, se tá daquele jeito mesmo? Né? Existem N formas da gente se tratar com respeito, né? Por que que ela ficou com a barriga cheia de estrias? Porque ela teve 2 filhos. Aí as pessoas falam assim, ah, as marcas do amor, né? Só que muita mulher, a grande maioria das mulheres, elas acabam não olhando para elas por conta das marcas do corpo. Isso é muito comum. E aí elas não olham para o corpo, quando olha, fala assim: ah, mas você tem que conversar com o seu corpo. Aí a pessoa olha para mim e fala assim: você tá louca? Eu vou ficar conversando com o meu corpo? Não, onde que você viu isso? Eu falei, mas você já conversa? Não, não converso. Eu falei assim: eu provo para você que você conversa com o seu corpo. Não, não converso. Eu falei assim: tá, se você tirar sua roupa na frente do espelho, você fala o que para você? Não, menina, olha isso daqui. Eu falei assim: você não conversa, você xinga seu corpo. Entendeu? Aí ela, pensando assim, então eu converso com o meu corpo. Trata com carinho. O fato de você aceitar não significa que você vai ficar satisfeita. Quando você aceita a pessoa que você é, você vai cuidar dela, né? E o que que isso tem a ver com o poder da permissão? Como você se permite olhar para você, né? Com amor, com aceitação. Quando você olha para uma casa, você vê que ela está suja, o que que você vai fazer? Limpar. Então, quando você olha para você e tem algo que você não consegue, você não está satisfeita, então o que que você vai fazer? Cuidar. Então, convite quando olhe para você, é para você se olhar com amor. E se tem algo que não te satisfaz aos olhos ou internamente, a gente vai cuidar com amor, porque é a nossa pessoa, né? E agora eu convido você a olhar para o outro. Por que olhar para o outro, Janete? Porque quando eu olho para a Fernanda, quando eu olho para a Adriana, quando eu olho para a Evanilda, para a Sueli, quando eu olho para a Dani, eu vejo mulheres maravilhosas que estão sempre buscando olhar para elas com amor. Estão buscando o autoconhecimento. Elas já deram um passo para estar aqui, né? De se permitir olhar para elas com amor. Só que aí, quando a gente fala, olhe para o outro. Então, quando eu olho para outra mulher, o que eu vejo?
Eu posso ver qualidades e eu posso ver defeitos, né? Então, a gente vai pegar as qualidades e vai, ó, deixar aqui do nosso lado esquerdo. A gente vai pegar os defeitos e colocar aqui do nosso lado direito. Para quê, Janete? Tudo aquilo que eu vejo no outro existe em mim. Não, mas eu não aceito, porque fulano, nossa, fulano é tão nariz empinado. Eu não sou desse jeito. Mas por que que você acha que o outro tem nariz empinado? O que é que faz com que o, o jeito da outra pessoa te irrite? Existe algo dentro de você, mas se você não se olhar, como que você vai saber? Porque é muito mais fácil olhar para o outro. Então, quando a gente pode melhorar a gente não consegue olhar para a gente, olha para o outro. Tem alguém que te irrita? Tem alguém que você não suporta a atitude daquela pessoa? Você vai, com esse olhar para o outro, você vai perguntar por que que a atitude de tal pessoa, ou porque eu olho para tal pessoa me irrita? Existe algo dentro de você. Ah, mas é porque fulano, você não vê como que fulano é? Às vezes você precisa exercitar a paciência, você precisa exercitar o perdão, porque tudo isso está dentro de nós. Sempre estará dentro de nós. Eu nunca entendi isso, até pouco tempo atrás. Que aquilo que está no outro e que me incomoda está em mim. Aquilo que eu admiro na Dani, aquilo que eu admiro na Fernanda, na Sueli, na Adriana, na Ivanilda, está em mim. Mas aquilo que eu não gosto também. Então, a gente convida você a voltar esse olhar para você novamente. Quando a gente volta esse olhar para a gente novamente, que você já tem consciência que existe uma rotina, coisas que você deixou a vida me levar, e você é convidada a olhar para você, mas também a olhar para o outro. Quando você olha para o outro, você vai voltar de novo esse olhar para você, seguindo esse raciocínio. Né? O que que eu preciso melhorar? Às vezes eu preciso olhar para Deus. Porque quando eu olho para Deus, eu consigo enxergar a humanidade em cada pessoa. Eu consigo amar o outro da forma como ele é. Porque Deus criou um homem e uma mulher. Ele não criou vários, ele criou um homem e uma mulher. Então, somos todos descendentes desse pai e dessa mãe. Então, sim, somos todos irmãos e irmãs em Deus. Ele é o nosso pai, mas ele criou um homem e uma mulher. Então, e ele nos deu o livre-arbítrio. Quando eu comecei lá no início, ele criou o Adão e a Eva. E ele não nos obrigou a nada, apenas que nos amemos. E aí aconteceu algo muito interessante essa semana. Eu falo que sempre acontece algo diante de infinitos momentos que traz um convite para que a gente possa olhar para quem nós somos. Né? Eu gosto muito de correr. Quem me conhece sabe que eu amo corrida de rua, porque foi através da corrida de rua que eu vivi algumas das experiências maiores com Deus. Eu descobri através da corrida, que é o momento que eu me torno mais presente comigo, que Deus fala muito comigo. E eu falo que eu vivi uma experiência sobrenatural. Porque no dia 31 de dezembro, a gente tinha colocado uma meta lá no grupo, né, da nossa jornada Renascer. E a minha meta era no dia 21, que eu ia correr 21 quilômetros até o dia 31 de dezembro. Só que foram passando os dias, correria de final de ano, eu não corri. Então, como eu não corri,
Eu poderia ter corrido 5 quilômetros, 2, 5, mas como eu não corri, chegou no dia 31, eu ainda tinha 21 quilômetros. Para mim, tudo bem, porque eu já corro, muitas vezes eu já corri 21 quilômetros. Quem não correu é loucura, não ia conseguir cumprir a meta. Mas eu também estava destreinada. Eu falei assim, eu preciso cumprir a meta. Mas não é só porque eu coloquei no papel, era porque eu queria honrar minha palavra comigo. Então, o quanto é importante, Deus criou o mundo através da palavra, né? E se você não honra a palavra que você dá para você, né? Olha o quanto que você está se desrespeitando, né? Então, quando a gente olha para Deus e a gente lembra de tudo isso, eu voltei meu olhar para isso naquele dia e eu falei, eu preciso ir cumprir a minha palavra comigo. E eu fui, só que estava um sol escaldante. Eu não sei se eu prefiro quando tá fresquinho ou se quando tá chovendo muito, ou tá mais ameno. Ainda não decidi ainda de qual forma eu prefiro, mas eu fui correr. E aí eu fiz um percurso, quando eu estava no quilômetro mais ou menos 13, eu estava muito cansada já, não estava aguentando mais correr. E eu falei, vou caminhar. Foi antes dos 13, eu já estava no quilômetro 12. E eu falei assim, vou caminhar um pouco, depois eu termino correndo. E eu tenho um cronômetro no relógio, que ele vai cronometrando o tempo. E aí, quando você corre, ele está ali cronometrando, quando você caminha, o meu, ele dá uma pausa, mas aí eu deixei normal, voltei, e ele continuou cronometrando ali, mais de 1 quilômetro. E eu estava muito cansada. De repente, eu comecei a ter uma visão. Eu tinha uma visão que eu estava entrando dentro de um portal. E dentro deste portal, Deus me mostrava assim: tá vendo este portal? Ele é um portal, ele é um novo portal que se aproxima. É um novo ano, composto por 12 meses, 52 semanas e 365 dias. E esse portal, ele vai dando uma volta até completar um ciclo, que é o ciclo, né, dos 12 meses. E eu entrava nesse portal e eu me vi dentro de uma sala. E aí dentro dessa sala tinha 3 quadros. E dentro de cada quadro era como se fosse um anjo que estivesse ali comigo, né? Era uma presença, uma voz que eu sentia. E eu sentia. Naquele dia eu entendi muita coisa que eu ensinava. Eu ensinava, né, sobre a Santíssima Trindade na igreja. Naquele dia eu entendi que o Pai, ele cuida do nosso físico, que é